Quantos euros pode custar um erro que não foi seu? Para Helena Garcia, enquanto o autocarro serpenteava pelas ruas movimentadas de Valência naquela manhã úmida de setembro, a resposta parecia assustadoramente alta. O envelope oficial, amarrotado dentro da sua bolsa gasta, parecia pesar uma tonelada. Uma multa de estacionamento. Não uma qualquer, mas uma multa exorbitante por estacionar numa zona de carga e descarga, numa rua onde ela jurava nunca ter parado o seu velho Corsa. Quase metade do seu salário mensal como camareira num hotel perto da Cidade das Artes e das Ciências. O relógio do telemóvel marcava 8h45. Tinha pedido para entrar mais tarde, uma concessão rara que a sua supervisora lhe fizera com um suspiro resignado. O ayuntamiento, o edifício imponente da Câmara Municipal, erguia-se à distância, a sua fachada histórica um contraste gritante com a ansiedade moderna que lhe apertava o peito. Helena alisou a saia simples, sentindo-se desconfortavelmente consciente da sua roupa prática e sem adornos. Não era o tipo de pessoa que frequentava estes corredores de poder, mesmo que fosse apenas o poder mesquinho da burocracia local. Ela respirou fundo o ar carregado de umidade e gases de escape ao descer do autocarro. O barulho da cidade era ensurdecedor, mas dentro da sua cabeça o silêncio era tenso. Repassava mentalmente o que diria, que devia ser um engano, que talvez a matrícula estivesse errada, que ela tinha provas, o seu registro de ponte no hotel, de que estava a trabalhar naquela hora. Argumentos lógicos, pensou, mas a experiência ensinara-lhe que a lógica raramente era a moeda corrente nestes lugares. O interior do ayuntamiento era fresco, quase frio, um alívio momentâneo do calor lá fora. Mas o alívio dissipou-se rapidamente perante a visão da sala de espera. Dezenas de pessoas sentadas em cadeiras de plástico desconfortáveis ou encostadas às paredes beges e impessoais aguardavam a sua vez. Rostos cansados, frustrados, ansiosos. O ar cheirava a papel velho, a perfume barato e a uma tênue nota de lixívia. O som era uma cacofonia de conversas abafadas, toques de telemóvel e o carimbar rítmico e distante de algum funcionário invisível. Helena pegou numa senha e sentou-se na ponta de uma cadeira, o envelope apertado nas mãos suadas. Mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso que tentava controlar. Observou os balcões de atendimento, protegidos por vidros grossos, onde funcionários com expressões entediadas lidavam com o fluxo constante de cidadãos. Sentiu-se pequena, insignificante, mais uma peça numa engrenagem lenta e indiferente. Finalmente o seu número apareceu no ecrã. Levantou-se, as pernas um pouco trêmulas, e dirigiu-se ao balcão indicado. Atrás do vidro estava um homem na casa dos 40 anos. A sua pele era escura, contrastando com o colarinho imaculado da camisa branca e o fato cinzento bem cortado. Um relógio vistoso brilhava no pulso. O seu cabelo estava cortado rente e um sorriso polido, que não chegava aos olhos, estava fixo no rosto. Havia uma placa pequena na secretária. Mateo Vargas, chefe de secção. Bom dia, murmurou Helena, estendendo o envelope. Eu venho por causa desta multa. Acho que há um engano. Mateo Vargas pegou no envelope com a ponta dos dedos, como se estivesse a manusear algo desagradável. Os seus olhos percorreram o documento rapidamente, a expressão de polidez superficial a transformar-se numa de leve impaciência. Engano, repetiu ele, a voz suave, mas com um toque de condescendência. O sistema raramente se engana, senhora Garcia. Ele consultou algo no seu computador, os dedos a tamborilarem na secretária. Sim, aqui está. Veículo com matrícula tal, na rua tal, dia tal, hora tal, zona de carga e descarga. A multa é válida. Mas eu não estive lá, insistiu Helena, a voz a falhar um pouco. Eu estava a trabalhar. Tenho aqui o meu registro de ponto. Ela começou a procurar na bolsa. Mateo levantou uma mão, um gesto pequeno, mas imperioso que a fez parar. Senhora Garcia, compreenda. Se toda a gente que recebe uma multa viesse aqui dizer que não estava lá ou que foi um engano, isto seria o caos. As regras são claras. A sinalização é clara. Talvez devesse ter mais atenção onde estaciona. O sorriso polido voltou, mas agora parecia mais uma máscara. Há pessoas que acham que as regras não se aplicam a elas, que podem simplesmente ocupar o espaço dos outros. Helena sentiu o rosto a corar. Não era apenas a recusa em ouvir, era o tom, a insinuação de que ela era descuidada, irresponsável, talvez até desonesta. Mas eu tenho provas, disse ela, a voz mais firme agora, a indignação a começar a borbulhar sob a ansiedade. As provas que temos são a palavra do agente e o registro no sistema, cortou Mateo, a voz a endurecer ligeiramente.
Pode pagar a multa no prazo indicado para evitar juros ou apresentar um recurso formal por escrito, que será analisado. Mas adianto-lhe já que, sem provas muito concretas, como um relatório policial de carro roubado, é extremamente improvável que seja aceite. Ele empurrou o envelope de volta para ela através da abertura no vidro. Tem mais alguma questão? Antes que Helena pudesse responder, um homem de fato, não muito diferente do de Mateo, mas branco e com um ar de importância apressada, aproximou-se do balcão ao lado, ignorando a fila. Mateo imediatamente se virou para ele, o sorriso agora genuíno e deferente. Doutor Ramírez, que surpresa vê-lo por aqui. Em que posso ajudar? Helena ficou ali, paralisada por um momento, o envelope na mão, a observar a transformação instantânea. A deferência na voz de Mateo, a atenção total que dedicava ao recém-chegado, contrastava dolorosamente com o tratamento desdenhoso que ela recebera. Sentiu uma onda de humilhação e raiva impotente. Pegou no envelope e afastou-se do balcão, o coração a bater descompassado. Saiu do edifício para o sol quente de Valência, sentindo-se atordoada. Não era apenas a multa injusta, era a forma como fora tratada, como se a sua palavra, a sua situação, não valessem nada. Como se ela fosse invisível ou, pior, um incômodo. A imagem do sorriso polido de Mateo Vargas e a sua mudança de atitude estavam gravadas na sua mente. Aquilo não fora apenas burocracia impessoal, fora outra coisa. Mais tarde, no pequeno vestiário do hotel, enquanto trocava o uniforme, Helena contou a história a Sofia Reyes, a sua colega e amiga mais próxima. Sofia, uma mulher pragmática e um pouco cínica, ouviu com atenção, abanando a cabeça. Helena, esquece isso! Aconselhou Sofia enquanto dobrava lençóis limpos. É uma chatice. Eu sei, essa multa é um roubo. Mas vais lutar contra a Câmara, contra um chefe de secção, vais perder tempo, ganhar dores de cabeça e no fim vais ter de pagar na mesma. Ele é um desses que subiu na vida e agora pisa nos outros para se sentir importante. Provavelmente até pensa que te está a fazer um favor por ser rigoroso. Não vale a pena, acredita em mim. As palavras de Sofia eram sensatas, nascidas da experiência de quem aprendera a navegar pelas dificuldades da vida, escolhendo as suas batalhas. E Helena, cansada e desanimada, quase se deixou convencer. Pagar a multa, mesmo que injusta, seria o caminho mais fácil. Mas algo dentro dela resistia. A imagem do desdém de Mateo Vargas, o tratamento desigual, a sensação de injustiça profunda. Não era só o dinheiro, embora isso fosse grave. Era o princípio, era a dignidade. Não sei, Sofia, disse Helena, a voz baixa, mas firme. Acho que não consigo simplesmente esquecer. Não está certo. Sofia suspirou. Faz como quiseres, rapariga, mas tem cuidado. Pessoas como ele podem tornar a tua vida muito complicada. Naquela noite, no seu pequeno apartamento alugado nos arredores da cidade, Helena não conseguiu dormir. A conversa com Mateo Vargas repetia-se na sua cabeça. O desdém, a sobrancelha arqueada, o sorriso falso e a mudança de atitude com o Dr. Ramírez. Aquilo não saía da sua mente. Decidiu que não ia desistir. Talvez Sofia tivesse razão, talvez fosse uma batalha perdida. Mas ela tinha de tentar. Pelo menos tinha de voltar e observar. No dia seguinte, inventou uma desculpa para sair mais cedo do trabalho e voltou ao ayuntamento. Desta vez, não foi ao balcão. Sentou-se na sala de espera, fingindo ler um panfleto, e observou o balcão de Mateo Vargas à distância. Durante quase uma hora, viu atender várias pessoas. A sua atitude variava subtilmente. Com alguns era eficiente, mas frio. Com outros, especialmente aqueles que pareciam estrangeiros ou tinham um ar mais humilde, a impaciência e a condescendência eram palpáveis. Depois chegou uma senhora idosa, bem vestida, com um ar distinto. Mateo levantou-se ligeiramente, o sorriso polido no máximo, a voz cheia de solicitude. Helena sentiu um nó no estômago. Não era imaginação sua. Havia um padrão feio e arbitrário de como ele exercia o seu pequeno poder. Sentiu uma mistura de raiva e uma estranha validação. Não estava louca. Aquilo era real. Decidiu que precisava de mais informações. Como funcionava o processo de recurso? Havia algum superior a quem pudesse dirigir-se? Aproximou-se de um balcão diferente, onde um funcionário mais velho, de cabelo grisalho e ombros curvados pelo cansaço, atendia com uma lentidão metódica. O seu nome na placa era Javier Alonso. Helena explicou a sua situação, omitindo o nome de Mateo Vargas, focando-se apenas na multa e na sua certeza de que era um erro. Javier ouviu-a com atenção, os seus olhos cansados a fixarem-na por cima dos óculos. Essas multas de carga e descarga são complicadas, disse ele, a voz baixa e monótona.
Os agentes às vezes enganam-se, sim, mas provar é difícil. Ele hesitou, olhando por cima do ombro instintivamente na direção do gabinete envidraçado onde Mateo Vargas trabalhava. Apresentar recurso é um direito seu. Tem de preencher este formulário, ele indicou uma pilha de papéis, e anexar todas as provas que tiver. O seu registro de ponto ajuda, claro. Helena agradeceu e pegou no formulário. Quando estava a virar-se para sair, Javier acrescentou quase num sussurro: já houve outras queixas sobre inconsistências nesta secção, mas raramente dão em alguma coisa. É preciso ter tudo muito bem documentado. Datas, horas, palavras exatas, se possível. Ele desviou o olhar rapidamente, voltando a concentrar-se nos seus papéis. Helena sentiu um arrepio. Aquele aviso discreto, quase imperceptível, era mais uma confirmação. Javier Alonso sabia. Ele tinha visto coisas. Aquele pequeno ato de cumplicidade silenciosa deu-lhe uma nova força. Naquela noite, em vez de se sentir derrotada, Helena sentiu uma determinação fria. Pegou num caderno velho e começou a escrever. Anotou tudo o que se lembrava da primeira interação com Mateo, a data, a hora aproximada, as palavras exatas que conseguiu recordar, a sua própria resposta, a observação do tratamento dado ao Dr. Ramírez. Depois, anotou as observações do segundo dia, descrevendo as diferentes atitudes de Mateo com as várias pessoas. Anotou a conversa com Javier, o seu aviso velado. Nos dias seguintes, Helena dedicou cada momento livre a preparar o seu recurso. Reuniu cópias do seu registro de ponto, um mapa da rua em questão, mostrando a sinalização, que ela foi fotografar, e escreveu uma carta formal e detalhada explicando por que a multa era impossível. Mas mais do que isso, continuou a sua investigação silenciosa. Voltou ao ayuntamiento mais 2 vezes, sempre observando. Viu Mateo Vargas a dificultar a vida a um jovem imigrante que tentava obter uma licença, fazendo-o voltar várias vezes por causa de pormenores insignificantes. Viu-o a ser excessivamente simpático com alguém que mencionou um nome influente na cidade. O padrão era claro. Poder exercido de forma arbitrária, baseada em preconceitos e na percepção de status ou vulnerabilidade. Começou a procurar online em fóruns locais de Valência e grupos de Facebook sobre problemas com a administração municipal. Encontrou algumas queixas vagas sobre o departamento de multas, mas nada específico sobre Mateo Vargas. Parecia que, como Javier dissera, as pessoas queixavam-se, mas poucos levavam a luta adiante. Entretanto, pareceu a Helena que Mateo Vargas a tinha notado. Numa das suas visitas, enquanto esperava para entregar uns documentos adicionais para o seu recurso, um procedimento que Javier lhe dissera ser desnecessário, mas que ela fez na mesma para ter um pretexto para lá estar, Mateo passou por ela no corredor. Os seus olhos encontraram os dela por um instante, e ela viu um brilho de reconhecimento e irritação antes que ele desviasse o olhar e continuasse a andar, ignorando-a ostensivamente. Poucos dias depois, recebeu uma carta oficial. Não era a resposta ao seu recurso, mas uma notificação de que faltava um documento adicional para validar o seu pedido de isenção de uma pequena taxa municipal, algo que ela tratara meses antes e que julgava estar resolvido. A exigência parecia excessiva e desnecessária. Helena teve a sensação desconfortável de que aquilo não era coincidência. Era uma forma subtil de intimidação, uma demonstração de poder. Eu sei quem tu és e posso dificultar a tua vida. O medo voltou, mais forte desta vez. Sofia tinha razão. Ele podia tornar a sua vida complicada. Pensou em desistir, em pagar a multa e a taxa extra, em desaparecer daquele radar perigoso. Ligou a Sofia, a voz embargada pela frustração e pelo medo. Eu avisei-te, Helena, disse Sofia com simpatia, mas sem surpresa. Essa gente é vingativa. Paga a multa e esquece o assunto. Não vale a pena arriscar mais problemas. Mas enquanto desligava o telefone, Helena olhou para o caderno onde anotara meticulosamente cada detalhe. Olhou para as fotografias da rua, para a cópia do seu registro de ponto. E pensou no olhar de Javier Alonso, no seu aviso silencioso. Desistir agora significaria que Mateo tinha vencido, não apenas na questão da multa, mas na tentativa de a silenciar, de a intimidar. Significaria aceitar que pessoas como ela não tinham o direito de exigir justiça ou tratamento digno. A raiva voltou a surgir, mais forte que o medo. Não. Ela não ia desistir. Talvez não conseguisse ganhar, mas não ia ser intimidada em silêncio. Decidiu que precisava de uma prova mais concreta, algo que fosse irrefutável. Lembrou-se do que Javier dissera sobre procedimentos ignorados. Voltou ao ayuntamiento, desta vez com um objetivo claro.
Aproximou-se novamente do balcão de Javier Alonso, quando este estava menos ocupado. Javier, começou ela, a voz baixa e urgente, desculpe incomodar novamente. O senhor mencionou que, às vezes, os procedimentos não são seguidos corretamente nesta secção. Há algum regulamento interno específico sobre a validação de multas ou a forma como os recursos devem ser tratados que eu possa consultar? Javier olhou-a, surpreendido pela sua persistência e pela pergunta direta. Hesitou, os olhos a dardarem nervosamente para o gabinete de Mateo. Parecia travar uma batalha interna. Finalmente inclinou-se ligeiramente sobre o balcão. Existe uma circular interna, murmurou ele, quase inaudível, a número 14B. Estipula que, em caso de dúvida razoável levantada por um cidadão com apresentação de indícios, como um registro de ponto credível, o chefe de secção deve solicitar uma verificação adicional ao agente que emitiu a multa antes de rejeitar liminarmente um recurso. Raramente o fazem. Consideram perda de tempo. Ele endireitou-se abruptamente. Não lhe posso dar uma cópia, claro. É um documento interno. Era isso. A peça que faltava. Mateo não só a tratara com desdém, como ignorara um procedimento interno que visava precisamente proteger o cidadão em casos de dúvida razoável. Helena agradeceu a Javier com um olhar que transmitia toda a sua gratidão. Ele apenas assentiu brevemente, o rosto impassível, mas ela viu um lampejo de algo nos seus olhos. Talvez satisfação por ter feito a coisa certa, mesmo que discretamente. Agora, Helena tinha uma escolha a fazer. Podia anexar esta informação ao seu recurso, arriscando que fosse ignorada ou que Mateo se vingasse ainda mais. Ou podia tentar algo mais drástico. Lembrou-se dos fóruns online. Talvez não houvesse queixas específicas sobre Mateo, mas havia discussões sobre a falta de transparência e a dificuldade em lidar com a burocracia municipal. Havia também menções a uma pequena associação local de defesa dos direitos dos cidadãos e a um jornalista de um jornal online regional, conhecido por pegar em histórias de peixe pequeno. Era um risco enorme. Expor publicamente a situação poderia trazer consequências imprevisíveis. Poderia perder o emprego se o hotel não quisesse problemas. Poderia tornar-se alvo de mais retaliações. Mas a alternativa era engolir a injustiça e viver com a sensação de impotência. Passou mais uma noite em claro, pesando os prós e os contras. Olhou para o seu reflexo no espelho escuro da janela. Viu uma mulher cansada, preocupada, mas viu também uma faísca de desafio nos seus próprios olhos. Decidiu-se. No dia seguinte, com o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito, Helena pegou no telefone. Não ligou para o ayuntamiento. Ligou para o número do jornalista do jornal online regional. Respirou fundo e começou a falar. Chamo-me Helena Garcia e acho que tenho uma história para si sobre o que se passa no departamento de multas do Ayuntamento de Valência. O jornalista, inicialmente cético, começou a prestar mais atenção à medida que Helena contava a sua história, detalhando as interações, a observação do tratamento desigual, a regra interna ignorada que Javier lhe revelara, sem mencionar o nome de Javier protegendo-o, e a tentativa de intimidação subsequente. Ela ofereceu-se para mostrar as suas notas meticulosas, as fotos, os documentos. O jornalista ficou intrigado. Concordou em encontrar-se com ela discretamente. A reunião aconteceu num café pequeno e afastado do centro. Helena estava nervosa, mas contou tudo novamente, mostrando as suas provas. O jornalista ouviu, fez perguntas, tomou notas. No final disse, isto parece sério. Preciso de verificar algumas coisas, falar com outras fontes, talvez tentar contactar a Câmara para obter uma reação, mas prometo que vou investigar. Os dias seguintes foram de uma ansiedade excruciante para Helena. Cada toque de telefone fazia sobressaltar. No trabalho, tentava manter a normalidade, mas Sofia percebeu a sua tensão. — O que fizeste, Helena? — perguntou-lhe em voz baixa. Helena contou-lhe sobre o jornalista. Sofia arregalou os olhos. — Estás louca? Isso pode explodir na tua cara. — Talvez — respondeu Helena, mas não podia ficar calada. Uma semana depois, o artigo saiu. Não era uma manchete bombástica, mas um artigo bem fundamentado na secção local do jornal online, intitulado Burocracia ou Preconceito. Cidadã denuncia tratamento desigual no Ayuntamento de Valência. O artigo detalhava a experiência de Helena, identificada apenas como EG, a seu pedido, mencionava o padrão de tratamento observado, a possível violação de procedimentos internos e levantava questões sobre a equidade e a transparência no departamento liderado por Mateo Vargas. Este sim, identificado pelo nome e cargo.
Incluía uma resposta oficial e evasiva da Câmara, afirmando que todos os procedimentos eram seguidos e que qualquer queixa seria investigada internamente. O impacto não foi imediato, mas foi sentido. Nos corredores do ayuntamento, o artigo era o tópico de conversa sussurrada. Mateo Vargas foi visto a entrar e sair de reuniões com superiores, a sua habitual fachada de confiança substituída por uma expressão tensa e irritada. Javier Alonso cruzou-se com Helena no corredor uma manhã. Não disse nada, mas deu-lhe um breve aceno de cabeça, um quase sorriso nos lábios. Sofia, por outro lado, estava dividida entre o medo e uma admiração relutante. "Tens mais coragem do que eu pensava", admitiu. Poucos dias depois, Helena recebeu 2 cartas. A primeira informava que o seu recurso tinha sido aceite e a multa de estacionamento anulada, devido à verificação de circunstâncias atenuantes. A segunda informava que a exigência do documento adicional para a taxa municipal fora um erro administrativo e que o assunto estava encerrado. Era uma vitória. O seu problema específico estava resolvido, mas sentia-se estranhamente vazia. Aquelas cartas eram a forma do sistema se proteger, de encerrar o assunto rapidamente, sem admitir qualquer falha sistémica ou má conduta individual. No entanto, algumas semanas mais tarde, soube-se através da rádio corredor do ayuntamento, confirmada por um breve anúncio interno, que Mateo Vargas tinha sido transferido para um departamento diferente, numa função sem contacto direto com o público e com responsabilidades significativamente diminuídas. Não fora despedido, não houvera um reconhecimento público do seu comportamento.